Então, vamos iniciar a nossa atividade da tarde de hoje, e o título é esse, né? Tenho hanseníase. E agora? Considerações sobre hanseníase, funcionalidade e incapacidade para o trabalho. Então, os palestrantes, os convidados dessa tarde, estão em tela os nomes, né? Então, temos Mônica Angelim, que é da UFBA, médica, Robson, da Universidade Federal da Paraíba. Eu faço uma breve apresentação, mas na fala de vocês, aí se vocês fiquem à vontade, né, para ampliar, para trazer mais informações para o pessoal que está aqui. André Garmudini, eu sempre enrolo a língua para falar, né, André? Da Divaste, e Tayane Prazeres, que é enfermeira aqui da Secretaria Municipal de Salvador. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, e mais essa atividade do Telerans. Então, é com vocês agora, e a gente fica aqui de suporte. Vou fazer uma leitura aqui do... Ah, tem mais aqui, ó. Vera Lúcia. Oi, Vera, de Jequié. Então, vamos começar a atividade, desejando sempre uma boa atividade e uma ótima aprendizagem para todos nós. Então, é com vocês agora. Andréa, Mônica, Robson e Tayane. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, Deilda. Vamos fazer já mais uma atividade do Telerãs com essa temática, a hanseníase e a saúde do trabalhador. E hoje a gente vai tratar de algumas considerações sobre hanseníase, funcionalidade e incapacidade, mas também vamos trazer alguns elementos que estão em torno da atualização da literatura, né? A primeira temática que a gente tem trazido enquanto grupo de pesquisa que tem se dedicado a esse tema é tentar explorar o que tem sido publicado que possa, de algum modo, aproximar a hanseníase e problematizar o trabalho, entender sobre a hanseníase e essa relação com o trabalho. Eu já disse em outros momentos, mas nosso grupo parte do pressuposto de que um adoecimento, uma condição de trabalho e um adoecimento, o trabalho e o adoecimento, ele pode ter um duplo sentido, tanto as condições de trabalho, as exposições, a forma de trabalhar podem favorecer, ser bastante predominante na causalidade de um adoecimento, a ponto de que isso pode ser considerada a condição de saúde uma doença profissional até, quando está de fato essa relação direta. Também a condição do trabalho, essas condições mais amplas podem favorecer uma situação de adoecimento, que é uma outra condição relacionada às condições de trabalho. No entanto, a gente também tem preconizado de que um adoecimento, não necessariamente relacionado ao trabalho diretamente, pode ser impactado e impactar o trabalho. Então, a condição não ocupacional de uma doença crônica pode sofrer impacto do trabalho e, com isso, o trabalho atuar ou como um agravante daquele adoecimento, ou como uma forma de antecipar uma condição de saúde que se esperava aos 60 anos aparece aos 40, então pode antecipar também esse adoecimento. Da mesma maneira, uma condição clínica crônica, ela pode alterar o trabalho, pode modificar a nossa, não só capacidade de trabalhar, mas a nossa relação com o trabalho, enquanto esse trabalho é favorável a gente ou não. Bom, o fato é que aqui nosso tema é admitir que temos uma condição que vai aparecer, e quando ela aparece causa muito impacto, que tem hanseníase, e daí? E agora? E o que causa na minha condição de vida, na minha condição de trabalhar, como isso impacta a minha possibilidade de estar no trabalho. Então, faremos uma passagem nessa temática e com um foco de reiterar alguns aspectos que a gente tem defendido nessa perspectiva sobre a hanseníase, a funcionalidade, a incapacidade. Vamos acrescer hoje uma temática importante, que é uma certa atualização da literatura. A gente já fez uma primeira atualização, mas a gente fez também, o professor Robson, que da Paraíba, ele vai apresentar essa síntese do que a gente já conseguiu captar na literatura nacional e internacional sobre esse tema.
Essa perspectiva que a gente está apresentando aqui vai problematizar primeiro hanseníase como um problema de saúde pública, sim, todos sabemos, hanseníase como um problema de saúde pública que tem uma maior prevalência entre homens, nas suas formas, inclusive, mais graves, com maior mortalidade, com diagnósticos de casos novos com grau de incapacidade física grau 2 no diagnóstico, mostra maior gravidade dessa situação, menor proporção de cura e maior abandono na notificação e notificação de recidiva. Então, de fato, temos uma situação que é singular, que tem um recorte de gênero aí, que vários aspectos vão influenciar, mas, sem dúvida, a forma de viver a masculinidade também vai influenciar nessa dificuldade desse homem estar na unidade, uma certa, inclusive, não rejeição a estar na unidade, e também essa dificuldade desse homem compreender que tem uma alteração na sua vida, que tem uma mudança no seu corpo e que precisa de cuidados diante disso. Nessa dimensão, a gente tem também os impactos na saúde mental de pessoas que vivem, que estão na condição de pessoa com hanseníase, e, portanto, essa condição do impacto na saúde mental, promovida pela hanseníase, tem maior prevalência em mulheres, que também já têm a maior prevalência, o gênero feminino, em situações de depressão, mas mulheres adultas com baixa escolaridade, maior vulnerabilidade social, a gente vê perfeitamente a interseccionalidade, gênero, classe social, vulnerabilidade social, aumentando a intensidade do dano, do comprometimento da saúde mental em mulheres. Então, estamos falando de algo que já é relacionado a várias outras situações, mas que também a gente encontra isso na hanseníase. Outros autores vão apontar a semelhança da proporção de hanseníase entre homens e mulheres com hanseníase, então não mostram uma diferença em relação a isso. Mas registram também a insatisfação da maioria das pessoas com hanseníase quanto à capacitação para o trabalho devido à condição clínica de hanseníase. E alguns aspectos a gente vai desdobrar logo mais um pouco nessa descrição da literatura. Algumas situações da hanseníase, algumas condições clínicas, vai trazer para essa pessoa com hanseníase, trabalhador, uma percepção de mudança da capacidade de realizar seu trabalho. Pessoas que não trabalham e que foram acometidas com hanseníase, então, esses sintomas depressivos, eles têm uma presença maior em pessoas que não têm uma atividade de trabalho, e transtornos mentais e afastamento prolongado do trabalho, que já é uma temática que ocorre, uma relação que já ocorre em várias situações de saúde, no caso da hanseníase também é detectado por alguns autores. Mais uma vez, a gente está chamando a atenção para que a gente pense as especificidades da ação diante do diagnóstico, que tem a ver com o cuidado e tem a ver com a busca da interrupção da cadeia de transmissão, com foco nos contatos domiciliares, bem preconizado, bem conhecido tradicionalmente. No entanto, chamando ainda mais uma vez a atenção aos contatos sociais, incluindo nesses contatos sociais grupos religiosos, grupos de vizinhança, grupos culturais, também colegas do trabalho e da escola. Então, esse contato amplo dos contatos sociais precisam ser melhor avaliados e tomados como prioridade para que se amplie a possibilidade de fazer interrupção de transmissão. Os contatos sociais, então, vão incluir vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, e esse tipo de convivência, esse tipo de grau de intimidade, o grau de estar próximo, o que vai definir não é ser de uma atividade ou de outra, mas é como essa atividade, essa aproximação se dá. Então, a gente tem trazido isso em relação ao trabalho, problematizando que muitas vezes as condições de trabalho, o tempo no trabalho, a forma como o trabalho é realizado, faz confluir
todos esses elementos, portanto, a gente não descarta a priori o trabalho como uma possibilidade importante de ser um espaço de transmissão da hanseníase. Vamos, então, dar continuidade com o Robson. Robson, se apresente de novo, para que a gente siga nossa conversa. Então, boa tarde, né, a todos e todas. Sou professor aqui da Federal da Paraíba, para os que ainda não tiveram a oportunidade de estar com a gente, né, nessas oportunidades de videoaulas, videopalestra. E sou do Departamento de Fisioterapia e também componho o grupo de pesquisa Atenção Integral à Saúde, Saúde, Trabalho e Funcionalidade, com a professora Mônica, com a Andréia, com a Rita Peralta e vários outros companheiros e companheiras. Bom, dando continuidade, eu vou complementar. A Mônica já fez uma certa revisão, né, do que a gente tem encontrado na literatura a respeito, né, da hanseníase, e eu vou adentrar um pouquinho mais sobre uma busca que a gente fez, justamente tentando ver, né, em que estado está essa questão da hanseníase e o trabalho. Então, os descritores que nós utilizamos para poder fazer montar a estratégia de busca foi justamente trabalho, né, e hanseníase, e os seus sinônimos, aí, tanto no português quanto no inglês, e a gente examinou todos os artigos que chegaram para a gente dos últimos 20 anos. Né? A gente deu uma olhada em todos eles que chegaram a partir dessa busca dos últimos 20 anos, tentando, né, justamente fazer essa abordagem aí sobre o tema trabalho, como ele tem sido tratado na literatura. Pode passar o próximo slide aí, Mônica, por favor? Joia. Então, primeiro dizer o seguinte, que quando você faz esse cruzamento entre trabalho e hanseníase, o número não é tão exorbitante assim de artigos quanto se imaginava. Então, vem muito artigo, mas também vem muita coisa misturada com uma série de outras temáticas, porque a palavra trabalho ela é capturada em algumas partes do artigo, às vezes no resumo, no título, entre os próprios descritores, e então acaba vindo algumas outras coisas misturadas. Então, quando a gente faz, né, o arrazoado disso, a gente fica com um número aí que se aproxima de 20 artigos que, de fato, chegam mais próximo dessa temática trabalho e hanseníase. Mas o debate de hoje, eu quero começar um pouquinho antes, né, sobre o que vem um pouquinho antes. Né? A pergunta que orientou um pouquinho é o que já sabemos sobre incapacidade e também sobre incapacidade para o trabalho nos casos de hanseníase. Primeiro, no que diz respeito à questão da incapacidade, né, assim, no estrito, né, sem ser no estrito senso, ou seja, de uma forma mais ampla, olhando para a questão da incapacidade, o que a gente vê especificamente são os estudos reforçando aquilo que a gente já vem, de certa forma, conversando nos nossos outros encontros, né, de que esse diagnóstico precoce, de fato, né, ele acaba sendo, né, um protetor para que a incapacidade mais complexa, mais complicada, né, mais severa não se instale. Então, esses dois primeiros artigos aí que eu destaquei, eles tratam justamente disso, né, mostrando que quanto mais, né, ele quantifica um pouco isso, né, traz uma outra forma de olhar a partir, né, dos dados estatísticos, sobretudo, né, de que, de fato, quando se atrasa muito a questão do diagnóstico, né, a incapacidade ela vem com muito mais complexidade, com muito mais severidade. Então, um estudo internacional, um outro estudo internacional, mas que foi feita a coleta aqui no Brasil, né, particularmente em Juazeiro, né, na cidade de Juazeiro, na Bahia, que também mostrou isso aí. E apontam também para essa necessidade de que a gente também vem conversando aqui, de
começar a realizar essas redes diagnósticas, de mobilizar as redes diagnósticas para que possa ser minimizada a incapacidade, que é algo também que a gente tem discutindo. Como mobilizar? Na última teleaula mesmo, a gente fez muito isso, né? Como mobilizar mesmo essas redes para que esse diagnóstico ele seja favorecido e minimizar a incapacidade, né? Então, do ponto de vista da incapacidade, a principal discussão é uma discussão que é antiga, mas que ainda é atual, né? O debate sobre a questão do diagnóstico. E eu trouxe esse terceiro artigo, né, que fala sobre a questão dos cuidadores, né? Tratando da questão da estigmatização, né? Como é que eles olham, como é que eles percebem a estigmatização, né, sobre as pessoas com lepra em Gana. E nesse artigo, eu coloquei ele aqui como um ponto, né, de mudança, né, eles trazem justamente isso, que é importante se olhar, né, para a questão do diagnóstico, mas também é importante olhar para como essas pessoas, sobretudo pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, em países, né, ditos de terceiro mundo, né, com condições com condições de sobrevivência, inclusive assim, mais difíceis, é importante se pensar sobre a questão da empregabilidade das pessoas com hanseníase, né? Então, pelo olhar do cuidador, esse artigo denuncia justamente isso, né? O quanto tem sido estigmatizada a questão da hanseníase e o impacto que isso tem sobre a empregabilidade. Nada que a gente não saiba, né? Então, até então, aqui a gente não tem nada que a gente não saiba. É um debate que eu falo ainda, é um debate que continua atual, né? Porque as pessoas ainda estão falando disso, há necessidade de se falar disso, mas a gente já intuía que essas coisas aconteciam e que vinham com bastante força. Próximo slide, Mônica, por favor. E aí, adentrando agora um pouco mais para a questão da incapacidade para o trabalho, né? Esses dois primeiros artigos, eles trazem duas coisas importantes. Gente, antes eu queria dizer uma coisa. Eu coloquei o título do artigo e não o autor, porque eu já queria que vocês ficassem, de certa forma, com mais intimidade com o título, porque essas publicações vão estar na nossa biblioteca lá no Telehans, para acesso, para que todo mundo possa buscar esses artigos. Então, está o título aqui, porque você volta na teleaula, se te interessou, você vai lá, pinça ele, lê. Então, foi por isso que eu coloquei o título. Então, esses dois primeiros artigos, eles tratam dessa questão da incapacidade para o trabalho, mas, assim, sobre perspectivas um pouco diferentes, mas que culminam na mesma coisa. O primeiro artigo, né, que trabalha com a questão da classificação internacional da funcionalidade e incapacidade de saúde, ele trabalha em parte com essa classificação. Então, a categoria trabalho, ela é identificada no estudo a partir de questões relacionadas à deficiência ou então a problemas na função de membros superiores, por exemplo, em pessoas com hanseníase. Ou seja, o foco muito da questão relacionada ao trabalho, da incapacidade para o trabalho, com foco muito na questão da função, que é super importante, que tem que ser vista mesmo, entendeu? Mas que não define tudo, né? Mas que trata apenas de parte do problema. E o segundo artigo, que faz uma relação bastante interessante para a gente, que é o seguinte, mostrando a questão de como fica a situação de trabalho de pessoas com hanseníase, né, depois que ela é acometida por hanseníase, a depender do grau, né, de incapacidade que é vista. E nesse estudo, eles fazem justamente um grande acompanhamento aí das pessoas, um estudo analítico bem interessante, e que mostra que antes da hanseníase as pessoas tinham uma determinada situação, né, de trabalho, estavam empregados, estavam inseridos em alguma atividade de trabalho, e depois da hanseníase, tanto o grau 1 quanto o grau 2 de incapacidade de trabalho faz com que essa empregabilidade, essa situação de trabalho, de se manter trabalhando, caia vertiginosamente,
né? Mostrando, né, justamente isso, né, o quanto, né, o grau de incapacidade, o quanto o diagnóstico tardio e instalação de algum tipo de deficiência, de função motora ou outras funções alteradas, e o próprio estigma já traz impacto sobre a questão de se manter ou não trabalhando, né, na condição de ter hanseníase. Esse estudo traz também um aspecto importante, porque ele coloca o seguinte, olha, a gente está fazendo esse olhar, mas deixa claro também que se trata de Venezuela e que se trata de um país com uma crise econômica também importante, e diz também que, né, é preciso se pensar também nos impactos da crise sobre esses dados. Mas o fato é que faz uma análise interessante a partir do grau de incapacidade e o quanto esse grau de incapacidade tem relação com a situação de empregabilidade ou não das pessoas, né? Bom, o que eu falei para vocês que nos dois artigos, né, tem uma certa similaridade. Ambos, né, os artigos, né, por via diferente, um pela medição do grau de incapacidade, o outro por utilizar a classificação internacional de funcionalidade, mesmo por vias diferentes, ambos trabalham muito na perspectiva da deficiência, ou seja, tomando como ponto de partida o fato de que tem uma função que foi perdida e que tem uma estrutura que está por trás daquilo ali que também está com algum problema. Ou seja, olhando somente esse âmbito, né, que a gente poderia chamar do âmbito mais biológico, né, da expressão da incapacidade, né, deixando de fora uma série de outros aspectos, né, que a gente vai tratar mais adiante, né, que também são importantes de serem olhados. Mas destaco que, ainda assim, são artigos importantes que trazem, né, coisas importantes, coisas que a gente também considera importante. Mas ficar só aí para olhar para a questão do trabalho é pouco. Eu pensava que era só você que estava com a... Eu acho que eu passei ao mesmo tempo. Então, Deve ser eu aqui. Então, o que eu trouxe agora nessa próxima tela são alguns avanços no debate sobre incapacidade para o trabalho, né? Coisas que eu já aponto como avanço, assim, aquilo que sai um pouquinho dessa esfera da discussão da deficiência, de um problema mais restrito ao mundo, ao campo dos aspectos biológicos e das funções corporais. Então, alguns artigos trazem, né, já apontam para outras dimensões que são importantes de serem observadas. O primeiro artigo é que fala sobre essa questão dessa interrupção que a doença traz na vida social, né, da pessoa, né, mostrando que quanto maior esse tempo da doença, maior a gravidade, obviamente, que a gente já viu, e isso também vem a reboque disso aí, vem também a questão das interrupções que acontecem em vários âmbitos da vida, e destaca também a questão da vida laboral dessas pessoas, né, do quanto traz rupturas na vida de trabalho dessas pessoas, que é algo que a gente também já intui, já sabe, mas já aparece na literatura, entendeu, como algo também importante, né, quando se olha para a incapacidade para o trabalho. O segundo artigo trabalha a questão, né, do bem-estar, e aí é o bem-estar que o trabalho produz nas pessoas que são afetadas por hanseníase. Então, esse estudo aí olhou para quem tem ou teve hanseníase, né, que foi tratado e tudo mais, e o papel que o trabalho teve, né, em trazer essa questão do bem-estar, né, para quem sofria ou sofre com hanseníase. Então, mostrando que tem outras dimensões, né, que também, né, que o trabalho não só ele é afetado, mas o trabalho também ele pode afetar, entendeu, a hanseníase, os efeitos, né, da hanseníase, se ele está presente, preservado, de alguma forma cuidado na vida das pessoas que estão dentro, né, inserido de alguma forma no mercado de trabalho. O próximo aqui, que é essa
da hanseníase e vulnerabilidade social, que traz a questão do perfil socioeconômico de usuários, que tiveram tratamento irregular para a hanseníase, mostra justamente, dois aspectos que estão relacionados à baixa escolaridade, à baixa capacitação profissional, de pessoas com hanseníase, e o quanto isso, entendeu, as deixa alijadas do mercado de trabalho, fora do mercado de trabalho, sem chances, sem grandes chances, apontando que olhar para as questões relacionadas à vulnerabilidade social é importante. Mônica, na fala dela, trouxe essa questão da interseccionalidade, e isso, para mim, está muito forte, quando eu olho para esses artigos. Tem esse da vulnerabilidade social, e tem alguns artigos que tratam, Mônica falou dos homens, dessa coisa da ausência, dos homens no serviço de saúde, e os artigos também trazem essas questões, algumas outras questões voltadas para as mulheres, Então, esse Mulheres e Hanseníase, Interferências e Vivências, vai trazer justamente o quanto, mulheres, em situação de diagnóstico de hanseníase, vivendo com a hanseníase, tem que ter uma certa resiliência até impactos negativos, porque foi a incapacidade para o trabalho, para se manter trabalhando, e às vezes até utilizando de estratégias para poder esconder isso, porque uma vez saindo do mercado, saindo do contexto do trabalho, saindo do mercado de trabalho, para elas a reinserção ainda fica muito mais complicada. Então, esse artigo debate justamente, essa questão aí, que se aproxima muito, quando eu vi a questão da dor do presenteísmo, apesar de estar doente e estar se mantendo no trabalho. Pronto. E finalizando essa síntese, dois artigos aqui também que eu coloquei, ainda nessa linha que eu estou chamando dos avanços no debate em capacidade para trabalho, que para mim são importantes. O primeiro é um trabalho também que ele foi feito a partir desse olhar sobre as mulheres, suas dores, lutas e labutas, e ele traz justamente já aspectos assim um pouquinho mais pormenorizados a respeito dessas mulheres que estão em situação de hanseníase e que estão trabalhando, mas o que é que essas pessoas enfrentam em termos dessa problemática que tem em ter algum tipo de incapacidade pela hanseníase e se manter trabalhando. E aí traz algumas categorias que, para a gente que está já lidando com a questão do trabalho, são categorias que também estão presentes em outras situações, tais como adaptações, as formas de adaptação, da perda da produtividade, como encarado dentro do trabalho, da rotina de trabalho, entre os colegas de trabalho, supervisor e tudo mais. As questões ligadas ao... E uma questão que me chamou muita atenção, porque eu até coloquei entre parênteses aí, que são essas estratégias que empregadores muitas vezes têm utilizado para que a pessoa ela se demita, As estratégias para que ela mesma se sinta tão constrangida e se demita do trabalho. Mas nesse trabalho também aponto para aspectos que eu achei que são aspectos positivos dessa relação, que são os relatos de acolhimento, então situações onde houve um certo acolhimento da pessoa, e o quanto isso trouxe de benefícios para que ela se mantivesse no trabalho e galgasse outras coisas dentro da sua carreira no trabalho.
E esse último artigo, né, é um artigo que trabalhou a questão, né, dos cuidados baseados na comunidade, e que eu achei que se aproxima muito dessa linguagem que a gente tenta também estabelecer numa conversa com as equipes, né, com as unidades de saúde da família, com as equipes de saúde da família, mostrando que o quanto, né, essa interação do cuidado, esse envolvimento do cuidado tendo como base a comunidade, ela pode ter ganhos em várias esferas, inclusive ganhos também no que diz respeito à questão do trabalho. Então, colocando programas dessa natureza como programas que devem ser incentivados, que devem ser fortalecidos, né, para que as pessoas possam ter benefícios maiores. Então, assim, quando a gente olha para a incapacidade para o trabalho, né, olhando para ele na perspectiva da hanseníase, a gente percebe que ainda há muita coisa a se olhar. Veja que a gente vem falando muito sobre a questão, né, de minimamente reconhecer, né, que o trabalho, né, pode ser um fator disseminador, por exemplo, da hanseníase, mas quando se tem hanseníase, se está no mercado de trabalho ou se deseja entrar no mercado de trabalho, tem uma série de outras questões também que são importantes e que podem ser enfrentadas, inclusive, né, por nós nesse ambiente de rede. É isso que eu queria trazer, né, para esse momento. Vamos dar continuidade, né, Mônica? Isso. Obrigada, Robson. A gente vai dar continuidade a esse tema. Eu vou pedir a Tayane, ela vai fazer uma síntese dessa fala que para nós é muito marcante. Tem o hanseníase e agora? Todos nós que estamos há mais tempo ou menos tempo lidando com a condição de hanseníase, sabe que essa constatação é um ponto bastante crítico. Então, eu queria que a Tayane contribuísse com a gente aqui, como é que a gente faz essa síntese de tem o hanseníase e agora? Olá, boa tarde. Eu sou Tayane, sou enfermeira da Estratégia de Saúde da Família de Salvador. Eu atuo lá na USF Federação, né? Vamos dar sequência, né, a essas apresentações que a gente tem trazido, né, das discussões sobre os casos atendidos na atenção básica, né, de usuários trabalhadores com hanseníase. E aí, me coube aqui nessa apresentação essa parte tem o hanseníase e agora, né? Todos sabemos que a hanseníase, né, é uma doença que carrega um estigma muito forte, né? Ainda enquanto trabalhadora, né, que atende esses usuários, a gente sabe, né, do peso que receber esse diagnóstico, né, isso tanto para o profissional, né, a gente tem aí experiências, né, de alguns profissionais também nesse processo de atendimento, quanto do usuário que recebe, né, essa confirmação de um diagnóstico de hanseníase. Então, ainda é uma doença, né, que está muito relacionada com bastante preconceito, né, e com a exclusão social. A gente tem casos de atendimento de usuários que levou, né, para o trabalho informações sobre o seu diagnóstico e que imediatamente o supervisor, né, a chefia imediata, imediatamente quis o afastamento, justamente por conta de toda essa estigmatização, né, da doença, a questão da contaminação, ainda carrega, é um peso muito grande, né, receber esse diagnóstico. E crenças e atitudes reforçadas pelo desconhecimento do que é hanseníase, né, só reforça. Então, todos nós sabemos que a hanseníase é uma doença que tem tratamento, né, e tem cura. Então, a gente tem aí as diversas formas, né, de apresentação da doença e com a variação de tempo de tratamento, mas a gente sabe que é uma doença que tem cura, quanto antes identificada, né, e identificar os contatos, como já foi falado aqui, não só os contatos domiciliares, os contatos sociais, né, quanto antes for identificado, for tratado,
menores os riscos, né, de gerar menores as sequelas e o risco da incapacidade, né? A disseminação de informações sobre a manifestação da doença, né? Então, a doença é o que causa lesões de pele com diminuição ou perda de sensibilidade, né? É importante que esse usuário saiba sobre a importância desse tratamento, né? Para poder interromper a cadeia de transmissão e minimizar essas sequelas. Então, é importante que todos os seus contatos sejam avaliados, né? Para que realmente haja uma interrupção dessa cadeia de transmissão. É também importante saber sobre o tratamento. A gente tem um tratamento gratuito, cujas medicações são fornecidas pelo SUS, né? Então, isso é muito importante a gente saber e reforçar também. Inclusive, nós já recebemos lá na unidade de saúde usuários que tiveram diagnóstico confirmado na rede privada e é no SUS, né? Lá na atenção básica, que ele vai precisar pegar essa medicação. E constitui-se como uma estratégia importante nesse processo de desmitificar a doença. Então, com o tratamento, você pode manter-se trabalhando e conviver normalmente em sociedade. Então, é muito importante, né, a gente reforçar durante essa confirmação desse diagnóstico que qualquer pessoa com hanseníase, ela pode conviver normalmente, né, com as pessoas que já convivem com outras pessoas. Então, não precisa fazer separação de qualquer tipo de objeto, não precisa essa pessoa trabalhar isolada numa sala sozinha para não ter contato com outros colegas de trabalho, ela não precisa ficar isolada dentro de casa, afastada de crianças, de idosos, de mulher grávida, enfim. É preciso a gente reforçar para que realmente haja essa desmistificação, né? Diminuir essa estigmatização da doença. Então, essas informações todas é importante a gente repassar quando se tem a confirmação do diagnóstico de hanseníase. Próximo. Isso aqui tá, é uma síntese dos dois casos. Vou trazer aqui, até para a gente fazer link com a fala de Andréia. Lembrando que nos outros dois momentos que nós fizemos estudo de caso, nós trouxemos esses dois sujeitos, MAS e MLB. São dois, nesse caso, homens, e que um do trabalhador formal e um outro trabalhador informal. MAS, um agente administrativo de uma atividade em escritório, onde passava a maior parte do tempo numa sala bastante pequena, com ar-condicionado, com outro colega, que era também o seu supervisor, e que já se apresenta na unidade com a indicação do neurologista após um diagnóstico de hanseníase e depois de ter feito toda a investigação neurológica complexa e, digamos assim, foi um diagnóstico ao contrário, né, da maior especialidade para chegar no diagnóstico de hanseníase. Esse caso, ele é um trabalhador formal, com direitos trabalhistas e previdenciários, mas que toda a abordagem dele foi feita no SUS, como é sempre no caso de hanseníase. No entanto, o colega do plano de saúde, da abordagem especializada, ainda assim, no diagnóstico, precisou de algum tempo, depois de investigar toda a parte de neuropatia, pensar de uma maneira mais remota no diagnóstico de hanseníase. Esse trabalhador teve a oportunidade de conversar com o seu gerente, teve a oportunidade de termos um esclarecimento dentro da unidade de saúde com esse gestor, que também estava muito amedrontado em ter não só um funcionário sob sua supervisão, mas um colega de trabalho que convivia com ele numa sala pequena. Isso foi conversado, ele também foi atendido, foi feito o BCG, ele fez uma abordagem de compreensão sobre essa situação e isso foi bem conduzido dentro da unidade. O trabalhador informal, MLB, 27 anos, que era vendedor, e o que pode ser ainda, mas vendedor de frutas, e que é trazido muito mais por um registro na vigilância epidemiológica e a unidade vai buscar uma busca ativa a partir do registro da vigilância epidemiológica, porque ele teve uma passagem na unidade muito rápida
com a dificuldade de entendermos se foi adequado ou não, em algum momento parecia que sim, em outros momentos não, mas também nos faz refletir sobre a qualidade da abordagem, a questão de pedir, por exemplo, biópsia para fechar diagnóstico de hanseníase, pedir novos exames, quando o diagnóstico clínico tem que ser feito e a ação imediata do tratamento. Esse MLB, ele traz para a gente também questões dentro da unidade, agora não, fora da unidade, e que faz resgatar também por meio da notificação de suspeição, e a vigilância epidemiológica vai buscar. Se tem um suspeito, cadê ele, como é que foi a conclusão, esse registro e esse acompanhamento. A equipe fez todo um acolhimento, fez toda uma abordagem da terapia ocupacional, da enfermagem, da medicina, para acompanhar e criar condições para que esse fruteiro continuasse em atividade profissional, fizesse as adaptações na sua atividade, lembrem que, inclusive, tinha a questão da moeda, de ter a sensibilidade para aferir o troco do seu cliente, e, nesse caso, os contatos sociais se resumiram, do ponto de vista de trabalho, à família nuclear dele. Não tinham uma condição de trabalho que pudesse suscitar esse contato com colegas de trabalho de forma importante. Então, aí, novamente, é o SUS que faz essa abordagem, sendo que esse trabalhador não chegou a buscar o SUS, mas a gente sabe que o Sistema Único de Assistência Social vai ser o suporte principal para o trabalhador informal e que precisa ser melhor conhecido para que a gente possa explorar e reconhecer a condição que precisa ser acionada naquele momento para que essa pessoa tenha suporte e seguridade social para dar continuidade ao seu tratamento. Então, trazendo aqui, tá esse resumo, né? Uma coisa que Tayane falou, que eu queria que a gente voltasse a falar, tá? E que vai ser já o anúncio da nossa próxima web palestra, é que como as equipes, como os trabalhadores de vários setores se preocupam com a hanseníase também, enquanto trabalhador de saúde, enquanto um possível pessoa que possa ser, ter a transmissão, ser contaminada pela hanseníase. Só complementando, Mônica, em relação a esses dois casos, eu gostaria só de ressaltar, né, sobre a importância da equipe, né, nesse processo de acompanhamento. Na verdade, é um tratamento muito longo, trata-se de 2 casos, né, multivacilar, um tratamento aí de 12 meses, né, e aqui a cada consulta a equipe precisa estar reforçando sobre essa importância do tratamento, né, desse acompanhamento dos contatos. São 2 trabalhadores, né, no caso, o formal, teve a questão do seu gestor, do seu superior, né, essa parte do se assustar com esse diagnóstico que recebeu do colega de trabalho, né, e o informal também, a questão de estar sempre vestido de forma que as pessoas não conseguissem visualizar as manchas, né, as lesões que ele apresentava já, fruto desse processo mesmo de agravamento da doença, para que ele realmente pudesse vender o seu produto, né? Então, ele fazia a venda de alimento e que algumas pessoas que passavam na sinaleira para poder comprar, se visualizasse aqueles tipos de lesões, já existia o preconceito, né? E aquela era a fonte de renda dele. Então, só reforçando o que você traz, né, nesse slide aqui, nesses 2 casos, né, mas o quanto é forte, né, esse preconceito e o quanto o portador da hanseníase sofre muito com essa questão mesmo da exclusão social. Perfeito. Agora a gente vai fazer a continuidade de nossa conversa, trazendo Andrea Garbodini, para que a gente siga problematizando a funcionalidade e a incapacidade para o trabalho, e entendendo de maneira mais completa essa temática. Melhorou. Terapeuta ocupacional, aqui na Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, mais especificamente na coordenação de atenção integral à saúde do trabalhador do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador. E aí, assim, acho que é muito importante esse momento que nós estamos, né, tendo hoje e a oportunidade da gente incluir aqui elementos que ampliem um pouco mais a nossa possibilidade de intervenção, né, de compreensão sobre o problema
da hanseníase e da incapacidade, né, e as possibilidades da gente avançar no sentido de compreender a funcionalidade e como possibilitar que esse trabalhador com hanseníase ele possa se manter na vida produtiva, né? E aí tem algumas assertivas aqui para orientar essa parte da exposição sobre a hanseníase, funcionalidade e incapacidade para o trabalho, que é a hanseníase, né, como já foi dito por Mônica, ela pode ser caracterizada como uma doença relacionada ao trabalho, e por isso é importante que cada um de nós, independentemente do lugar da clínica que nós estejamos, né, na atenção básica, na atenção especializada, é importante que a gente compreenda o trabalho deste paciente, né, deste portador de hanseníase. Não só para que a gente possa perceber as condições de trabalho dessa pessoa e de que forma ele, na sua atividade de trabalho, ele está num ambiente onde ele compartilha ali um tempo, horas de trabalho, né, no contato pessoa a pessoa, né, e o próprio fazer, quais são as demandas que esse trabalho traz para essa pessoa, para que a gente possa pensar o impacto dessa doença na sua funcionalidade, né, e na sua permanência no trabalho. Nesse sentido, uma vez que pode ser relacionado ao trabalho, é importante a gente considerar que os colegas de trabalho, eles devem estar devem ser considerados, né, como contatos de uma pessoa com diagnóstico com hanseníase. O tratamento medicamentoso associado à fisioterapia, pelo que nós vamos apresentar aqui, e até pelo que já foi anunciado, os elementos que Robson traz na revisão da literatura, né? A gente vê aí elementos que mostram para a gente que a gente precisa ir além da abordagem medicamentosa e da abordagem física, né? Da fisioterapia, para que a gente possa garantir uma funcionalidade, um retorno ao trabalho, uma permanência no trabalho e até mesmo uma prevenção da incapacidade prolongada. E também a compreensão de que o diagnóstico de hanseníase ele não deve ser considerado sinônimo de incapacidade para o trabalho, apesar de todo o estigma social que nós sabemos que Tayane bem trouxe, né, que essa doença ainda carrega, né, existem muitos mitos, muitos preconceitos, ideias, né, que de alguma forma contribuem para que o diagnóstico ele seja entendido como uma sentença, né? Uma sentença de que, olha, eu tenho uma doença grave, eu vou ficar incapaz, mas na verdade não é bem assim. Desde que a gente possa identificar precocemente, ter as condutas adequadas e que esse tratamento ele seja iniciado o quanto antes, para que a gente possa evitar a progressão, o agravamento, né, da doença, como também para que a gente possa interromper essa cadeia de transmissão da doença. Pode passar, Mônica. Então, só para desenvolver um pouco mais essas assertivas, né, para a gente poder entender a hanseníase e essa caracterização da transmissão, a possibilidade de transmissão para o trabalho, né, eu até já desenvolvi isso no slide anterior, mas assim, é importante que a gente compreenda que os ambientes e processos de trabalho, né, da forma como eles estão configurados, se eles são pouco ventilados, se eles possibilitam esse contato muito próximo e frequente entre trabalhadores, né, com atividades que demandam uma certa sobrecarga física, intensidade de movimentos, né, o trabalhador ele pode, de alguma forma, pode predispor essa transmissão, né, da Mycobacterium leprae de trabalhador doente que não iniciou o tratamento em fases adiantadas da doença. Então, se aquela pessoa está contaminada, está num ambiente como esse, que é favorável à transmissão, a propagação, né, da Mycobacterium leprae, isso pode ocorrer essa transmissão. E aí a gente não perder de vista de que esses colegas de trabalho eles devem ser considerados no rastreamento de contactantes.
O tratamento medicamentoso, né, associado à fisioterapia, por que a gente está afirmando que ele é insuficiente para garantir a funcionalidade do trabalhador com hanseníase, né? Porque nós estamos falando de funcionalidade, então a gente está falando do desempenho daquela pessoa na realização das suas tarefas no contexto de vida, e não da capacidade propriamente dita que, a partir do referencial que a gente tem, né, que a gente trabalhou nas videoaulas e até as nossas discussões nas webs que nós fizemos, nas discussões de caso clínico, a gente traz para vocês as contribuições da Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, que traz aí um modelo da funcionalidade humana, né, onde entende a funcionalidade como esse desempenho nas atividades do contexto de vida e na participação da pessoa nas atividades, né, na sua interação com as atividades de vida, e a capacidade ela é entendida como o desempenho num ambiente controlado, né, o que seria ali numa sala de atendimento, onde a gente vai avaliar a marcha, vai avaliar a mobilidade, vai avaliar força e amplitude de movimento, mas dentro de um ambiente controlado, que é muito diferente da vida real, né? Da utilização daquela mão, daquele braço, da necessidade do andar e do se manter em pé, com equilíbrio, numa atividade de trabalho, numa atividade, né, da vida cotidiana. Então, a gente faz essa distinção para que a gente compreenda que é importante a gente conhecer esse contexto de vida, e aí a gente inclui o trabalho para que a gente possa saber quais são as exigências que as tarefas trazem para aquela pessoa, né? Para que, a partir daquela condição que ela tem atual, a sua condição física, né, de limitação ou não, de realização de atividades por conta de uma diminuição de força, de uma diminuição de sensibilidade, alteração de sensibilidade, por conta da dor, para que a gente possa pensar a possibilidade de ajustes e estratégias, como o Robson trouxe lá no artigo que já foi trazido, né, essa questão da importância de se pensar estratégias e adaptações, né, para que a gente possa garantir essa funcionalidade, né, mesmo que com alterações na estrutura ou nas funções do corpo. O tratamento medicamentoso e a fisioterapia, então, apesar de serem importantes abordagens, né, eles são insuficientes diante dessa complexidade do processo do adoecimento. E, por isso, mais uma vez, a gente precisa considerar e compreender o processo de adoecimento e a doença, para além dessas alterações nas estruturas e funções do corpo. E a hanseníase ela pode evoluir de diferentes formas, né, e trazer repercussões distintas na vida das pessoas. É importante a gente não perder de vista que a singularidade, né, de cada pessoa, de cada paciente, com histórias de vidas, com um contexto de vida específico, né, e o fato de ter ou não, de ter um diagnóstico de hanseníase com ou sem alteração de sensibilidade, nas funções do corpo, a gente pode ter diferentes graus de desempenho, né, na realização das atividades. Então, é importante a gente focar na pessoa, no indivíduo, no trabalhador adoecido, considerando o seu contexto de vida e trabalho, e não na doença em si, né, que a gente tende a fazer algo mais, então, a prescrição pensando o tratamento e abordagem física dentro daquilo do que a gente aprendeu, né, enquanto uma técnica necessária, um procedimento necessário, mas a gente precisa ajustar esse conhecimento técnico, científico, né, e prático às questões das particularidades e necessidades de cada indivíduo, o que a gente acredita que uma abordagem biopsicossocial, multiprofissional, ela vai possibilitar a gente, e interprofissional, né? Ela vai possibilitar a gente essa compreensão e abordagem de uma forma mais ampliada. Pode passar, Mônica. Então, aqui a gente vai trazer algumas termos, né, e definições que essa classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde proposta pela Organização Mundial de Saúde traz
né, para a gente. Então, além, a gente tem aí duas classificações de referência propostas pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem o CID-10, né, que é a Classificação Internacional de Doença, e a gente tem a CIF. E aí, o CID-10, a gente vê aqui, né, para o CID-10, a gente tem a hanseníase, ela tem um código, né, que identifica e comunica, né, para a equipe multiprofissional, para o profissional de saúde, de que foi feito um diagnóstico médico, né? E aquela pessoa, ela tem aquela doença nas suas diversas formas, aí, possibilidades de manifestação. Porém, quando a gente está falando de estado ou condição de saúde, a gente está pensando nesse termo mais genérico, que é adotado para se referir à doença, que é aguda ou crônica, mas também às perturbações, lesões ou traumatismo, além de outras circunstâncias, né, como a gravidez, o envelhecimento, o estresse, a anomalia congênita, a predisposição genética, que são condições classificadas pelo CID-10, né? Pode passar, Mônica. Porém, a gente não foca só nessa questão da condição da saúde. A gente precisa compreender que aquela pessoa com aquele estado de saúde ou com aquela doença, né, ela vai ter alterações, pode apresentar alterações nas funções e estruturas corporais. Essas funções e estruturas corporais mediadas pelo fator, né, contextual, o fator ambiental dessa pessoa, ela pode implicar em alterações na sua atividade e participação social. Então, a funcionalidade ou a incapacidade, a partir deste modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, ela é considerada enquanto resultado dessa interação entre o estado de saúde das pessoas e os fatores contextuais, né? E aí a gente amplia para os fatores ambientais, que são codificados por essa classificação, e os fatores pessoais, que dizem respeito às características individuais, que não é codificada, mas que a gente precisa compreender, como o Tayane trouxe, Robson trouxe, Mônica trouxe, as condições socioeconômicas dessa pessoa, né, as condições de escolaridade, né, de idade, enfim, se é homem ou se é mulher, enfim, são as características pessoais, individuais, que não tem como a gente codificar, né, internacionalmente, mas que a gente precisa considerar e entender a importância. Pode passar. E aí, assim, só para que a gente possa entender esses conceitos, né, e terminologias que são propostos pela CIF, as funções e estruturas do corpo a gente bem conhece, né? Então, na nossa formação na área de saúde, né, a gente conhece lá tanto a anatomia quanto a fisiologia do corpo humano. Então, as funções e estruturas do corpo, elas são as funções do corpo que dizem respeito às funções fisiológicas, né, do sistema do corpo, incluindo aí as funções mentais, e as estruturas do corpo são essas partes anatômicas, né, que compõem aí o nosso corpo. A atividade diz respeito à execução de tarefas realizadas no dia a dia de uma pessoa, como andar, como trabalhar, como realizar, tomar banho, vestir-se, né? Pegar ônibus, enfim, deslocar-se com meio de transporte. E a participação é o envolvimento dessa pessoa numa situação da vida social. E os fatores ambientais, a gente entende aí os fatores externos do meio ambiente, onde a pessoa vive, então a gente não foca apenas nas questões físicas do ambiente, mas também as questões sociais e atitudinais, né? As crenças, os valores, as atitudes das pessoas diante de determinada situação ou adoecimento, e aí a importância da gente compreender todo esse estigma que a hanseníase traz em si, porque esse pode ser, talvez, uma das barreiras mais importantes do que diz respeito ao retorno ao trabalho, à permanência no trabalho e ao retorno à vida, né, social como um todo. A CIF, ela traz aspectos positivos dessa interação entre o estado de saúde com os fatores ambientais. Então, assim, o aspecto positivo do que diz respeito às funções do corpo seria a integridade funcional e das estruturas do corpo, e o aspecto positivo é a realização de atividades e a participação social, e aí os fatores ambientais eles têm uma importância muito grande
onde a gente precisa identificar quais são esses fatores do contexto ambiental que são facilitadores para que aquela pessoa, mesmo que com aquela condição de saúde, ela possa se manter participando das atividades da vida social e realizando as atividades. E os aspectos negativos, que são as deficiências nas estruturas e funções do corpo, que podem trazer condições de limitação das atividades e restrição da participação, muitas vezes em função das barreiras ambientais, né, que são obstáculos para que a pessoa realize suas atividades e mantenha a sua participação social. Pode passar, Mônica. Então, o diagnóstico de hanseníase, ele não necessariamente compromete a capacidade para o trabalho. A incapacidade, ela não está diretamente relacionada ao comprometimento neuronal, né? É importante a gente compreender a contribuição desses fatores contextuais, tanto do que diz respeito ao ambiente físico, social e atitudinal, na determinação da incapacidade para o trabalho. As estratégias, elas podem e devem ser adotadas no sentido de favorecer, né, de promover a funcionalidade, e aí se a gente reconhece naquele contexto de vida e de trabalho, quais são esses facilitadores que possam ser potencializados e quais são as barreiras que devam ser e possam ser neutralizadas, removidas ou diminuídas, né? A gente caminha no sentido da promoção dessa funcionalidade, prevenção da incapacidade para o trabalho e prevenção da incapacidade para a vida, né? Pode passar, Mônica. E aí, justamente, vai depender dos fatores contextuais, né? Essa incapacidade. Não adianta, assim, por mais que a pessoa tenha uma assistência adequada, realize um tratamento adequado, se ela não tiver ali um apoio, um suporte social, se a atitude das pessoas no seu ambiente de trabalho forem atitudes de segregação, de preconceito, né? Enfim, de assédio, ela pode ficar numa condição de incapacidade para retornar àquele ambiente hostil, né? Assim como as crenças, os serviços, os sistemas e políticas, eles podem ser favoráveis para que a pessoa se mantenha ativa, né? Então, vai depender de que tipo de trabalho, por exemplo, aquela pessoa realiza. Se a gente está falando de uma pessoa com hanseníase que realiza um trabalho braçal intenso, com uma demanda física intensa, se a gente está falando de uma pessoa que realiza uma atividade de trabalho mais cognitiva e que muitas vezes o nível de adaptação, de ajuste naquela tarefa não requer, né, maior complexidade. Então, é importante a gente compreender, e aí a gente foca de novo na questão do trabalho, essas condições de trabalho, para a gente pensar como essa pessoa pode se manter o mais funcional possível, independentemente da sua deficiência física, né? Que não deve ser entendido enquanto incapacidade. Pode passar. Então, mais uma vez, é possível a gente ter deficiências sem limitação de capacidade, né? Aí a gente pensar nas questões relacionadas aos processos de desfiguração resultantes da hanseníase, que pode não ter um efeito sobre a capacidade da pessoa, né, de realizar alguma tarefa no ambiente controlado, porém a gente pode ter problemas de desempenho sem deficiências ou limitações de capacidade, né, e aí a gente pensar no efeito que o estigma e a discriminação das relações interpessoais ou no trabalho, eles podem trazer condições de alteração e limitação no seu desempenho. Ter limitações de capacidade sem assistência, nenhum problema de desempenho no ambiente atual e experimentar um grau de influência em direção contrária, né? Pode passar, Mônica, só por conta do adiantar da hora, para a gente ter um momento de troca. Aqui a gente traz, né, a gente trouxe nas discussões de casos, só para que a gente pudesse compreender aqueles dois casos que Mônica e Tayane trouxeram, né, aqueles dois trabalhadores formais e informais, aqui é um deles, né, onde a gente tenta demonstrar como aquela história, aquela anamnese que foi realizada, a gente consegue identificar os elementos aí do estado de saúde daquela pessoa, quais são as alterações na estrutura e função do corpo, quais são as suas
limitações e restrições no que diz respeito à atividade de participação, e a gente compreender o que é do fator ambiental, do seu contexto de vida e trabalho, que se constitui como facilitador ou barreira, para que a gente possa pensar aí a reabilitação dessa pessoa e o seu retorno, o seu tratamento e o seu retorno à atividade produtiva. Pode passar. Né? Acho que a gente já está indo para as considerações finais, que na verdade só são alguns pontos que a gente gostaria de reforçar, que a gente tem abordado ao longo das nossas conversas com a rede, que é a gente não perder de vista de que o trabalho ele é uma atividade significativa e central na vida das pessoas. Então, estar trabalhando e se manter na atividade produtiva é extremamente importante para o trabalhador, mas também a gente não perder de vista de que o trabalho ele pode trazer para a gente exposição e pode trazer riscos à saúde. Então, é importante a gente abordar e compreender essa relação da saúde com o trabalho e não perder de vista que a gente tem que somar esforços no sentido de que a gente possa garantir com que o trabalhador adoecido ele possa retornar o quanto antes à sua vida produtiva, né? O diagnóstico e o tratamento precoce da hanseníase são indispensáveis, né, para a interrupção dessa cadeia de transmissão, para que a gente possa impedir o agravamento da doença e prevenir a ocorrência de outros casos, né? E por isso a gente considerar esse foco também para o ambiente de trabalho e o rastreamento, né, nos colegas de trabalho, os contactantes. A avaliação da funcionalidade e capacidade, ela deve considerar o estado de saúde para além dos aspectos clínicos da doença, né? E a gente pensar o impacto que esse estado de saúde pode ter no contexto de vida da pessoa doente. Não perder de vista de que a experiência e o processo de adoecimento são particulares a cada pessoa, então os planos de tratamento e reabilitação precisam ser individualizados, considerando as especificidades do contexto de vida de cada um, né? E a história de vida e a história de trabalho de cada pessoa. E a abordagem de fenômenos complexos como esse, né? E a questão da incapacidade, que é um fenômeno multideterminante, né? Requer essa mudança dos nossos paradigmas, né? E a necessidade de que a gente possa adotar novas práticas que contemplem o problema na sua complexidade, né? E a gente traz aí essa abordagem biopsicossocial e o modelo da classificação internacional da funcionalidade e capacidade de saúde como sendo uma possibilidade para trazer para a gente essa compreensão, né, e abordagem de forma mais ampliada. Obrigada, estou à disposição aqui para o que se fizer necessário e vamos para a nossa roda de conversa. No chat tem um comentário de Alain e de Vera Lúcia. Não sei se vocês veem ou se querem que eu leia. Por favor, Adeilda, se possível. Tá bom, eu vou fazer porque é um complemento, então eu vou ler os dois. Então, Alain Machado, ele diz o seguinte: vemos poucas políticas públicas voltadas para a redução de estigmas, vulnerabilidades sociais e empoderamento do portador de hanseníase. O foco acaba sendo em questões técnicas. Aí Vera Lúcia diz que, muito bem lembrado, Alain, as questões de vulnerabilidade social são fortes e nem sempre são assistidas na totalidade. O tratamento, ele é necessário, mas não é suficiente para que esse indivíduo, para que essa pessoa retorne sua vida normal na sociedade, que vai muito além disso. Eu queria aproveitar agradecendo a Alain e Vera Lúcia essa provocação, essa reflexão também, e lembrar que nossos desafios no SUS são muito grandes, mas algo que é muito intrínseco é a nossa necessidade de integrar políticas. Então, quando a gente da saúde do trabalhador está trabalhando aqui a questão da hanseníase, a priori, na maior parte da área de saúde do trabalhador, ninguém está trabalhando com hanseníase. Não há outra pessoa, nem no mundo. Acho que Robson fez, e Robson é uma liderança que trabalha exatamente com revisão sistemática, portanto, ele fez um trabalho de debulhar e buscar quem estava no mundo trabalhando com isso, e não encontra muita coisa, mas já encontra algumas pistas. No entanto, nosso desafio é entender que a política de saúde do trabalhador está ali na nossa frente quando eu estou com uma pessoa com
hanseníase e que é o usuário trabalhador. O usuário trabalhador é aquele que tem 18 anos e mais, esteja em atividade de trabalho ou não, mas ele também pode ser, até com muito menos que isso, para algumas avaliações, a gente usa o ponto de corte de 10 anos, a depender do contexto social. Essa criança com 10 anos já pode ser considerado e avaliado como trabalhador. Ilegal, mas é trabalhador. Então, de algum modo, a gente tem políticas potentes que precisam conversar. A nossa abertura para isso é que pensarmos que o suporte social que vai se dar é na medida que a gente consiga atrelar políticas públicas do SUS com elementos da Seguridade, estando no sistema de assistência, sistema único de assistência social, e o sistema previdenciário, o direito trabalhista para os trabalhadores formais, compreendendo que ao tempo em que eu entro nesse mundo, que eu pauto o trabalho, é preciso pensar uma orientação para que essa pessoa, naquele contexto, ele tenha um papel social que é trabalhador. É natural que ele queira se proteger disso, é natural que isso seja feito com toda a cautela e é necessário. No entanto, esse espaço de trabalho também precisa ser objeto de nossa atenção na mesma proporção da questão familiar. Nós sabemos que se nós olharmos o mapa da Bahia e vermos onde é que estão os clusters de hanseníase, estão numa região muito alta vulnerabilidade, lá no oeste, um ponto central, onde esses trabalhadores, muitas vezes agricultores, vivem e moram dentro das plantações, em períodos sazonais, em condições precaríssimas, amontoados muitas vezes. Portanto, qual é o lugar da transmissão? Onde é que se deu a transmissão? Então, nesse sentido, a gente está apontando para essa nossa inquietação e trazendo vocês para mim para pensar sobre isso, para que a gente possa adensar essa complexidade e ter no horizonte essa integração de políticas. Da mesma forma que numa referência de saúde do trabalhador é preciso que olhe para esse trabalhador clinicamente, como um todo, e não pense, é Lerdort, então eu vou olhar para o braço que está com dor, que está com algum formigamento, e é Lerdort, pode ser hanseníase. Não pode ter nada a ver com Lerdort. Então, a gente sair do nosso gatilho, da nossa caixinha, né, para olhar para essa complexidade social que nós temos e que todas essas situações, elas estão interagindo e a gente precisa trabalhar juntos. Então, eu queria aproveitar e agradecer isso para poder a gente reforçar nosso convite a essa ousadia de pensarmos de forma integrada as perspectivas das políticas que nós temos. Aqui no chat, nós só recebemos esses 2 comentários, mas, assim, quando o Tayane traz a experiência de estar lá no território, né, da necessidade de trabalhar e de entender, né, de ter um olhar mais abrangente em relação a essa situação, porque aquele trabalhador, ele sustenta a sua família, ele é sustentado pelo seu trabalho, né? Então, ter esse olhar. Então, acho importantíssimo essa nossa atividade hoje à tarde, porque às vezes você não conhece ou não tem nenhum paciente, mas está procurando realmente, né? Já fez busca ativa, e se tiver, como orientar, como estar junto, né? Então, essa é muito importante. Vera Lúcia ainda traz o seguinte, que as políticas públicas de saúde, elas existem. O que falta é a integralidade das ações de saúde voltadas para as comunidades de forma mais eficiente e mais eficaz. Ela complementou aqui dentro do raciocínio que ela trouxe anteriormente. Tayane, você quer trazer mais alguma experiência sua em relação ao que vocês já trouxeram? Mônica acabou de falar, né? Alain e Vera Lúcia, dando as contribuições deles. Então, é isso, né? Eu gostaria só de reforçar, né, a importância da gente que está ali na atenção base, de estar fazendo essa busca ativa, de estar fazendo ações educativas, né? A gente precisa levar essa informação para as pessoas, a nossa comunidade de modo geral, né? E ter esse compromisso. Nós podemos e temos a obrigação de fazer a diferença enquanto estamos lá na atenção básica, né? Esse é uma responsabilidade muito grande que a gente tem.
Então, os profissionais, de modo geral, precisam levar isso em consideração, né? Tirar essa invisibilidade de achar, ó, não, no meu território não tem hanseníase, não tem, o tempo todo mundo se escondendo, e muitas vezes está ali na nossa frente. Basta a gente olhar para aquele usuário que se apresenta ali na nossa frente de uma forma mais ampla, né? Para buscar realmente. Então, a gente tem os agentes comunitários de saúde, né, para estar fazendo essa ligação entre a equipe e a comunidade, estar levando essa informação. São pessoas que entram no domicílio, né, dessas pessoas, que têm a possibilidade de enxergar muito mais do que a gente, que muitas vezes está no consultório, e está fazendo essa complementação. Então, nós temos um papel muito grande, né, para romper essa cadeia de transmissão, né, e tornar a hanseníase mais visível mesmo, sabe, e trazer essas pessoas, né, para poder estar... quanto mais cedo a gente dá o diagnóstico, a gente trata essas pessoas, a gente diminui, né, o risco dessas sequelas todas. Nós já fizemos diversos atendimentos, né, aos usuários de hanseníase, e a gente faz isso constantemente. A gente apresentou até alguns casos já aqui, entre outros inúmeros, né, de atendimentos. Casos que foram acompanhados, pacientes que tiveram alta procura, que acompanhamos os contatos, né? Enfim, a gente, enquanto na atenção básica, nós temos um papel muito importante de estar identificando, né, esses usuários e tratando para que realmente possa manter, né, a sua vida, seguir a sua vida sem ter essas sequelas, fruto de uma doença que é absolutamente invisível aí, né? Está nessa invisibilidade aí. Como eu lembro bem do caso que você trouxe, né? Da coordenação do cuidado e não apenas o encaminhamento. É o encaminhamento qualificado, a coordenação do cuidado, a integralidade, não é? O apoio às informações necessárias à pessoa, à família, enfim, à própria equipe. Eu lembro bem do caso que vocês trouxeram na outra apresentação. Realmente é isso mesmo. Vocês E a querem... importância da equipe, né, multidisciplinar. Sim, A gente tem a equipe do NART que atua perfeitamente, né, junto com a equipe em todos esses casos que foram diagnosticados, né. Como foi falado na apresentação, não é só a questão medicamentosa, né, todo um conjunto aí para poder estar dando suporte tanto ao usuário quanto à sua família, né, porque não é fácil também receber um diagnóstico e fazer um tratamento de tão longo, né. Então, esse usuário e a família precisa realmente desse suporte de uma equipe, né, multidisciplinar para estar fazendo esse acompanhamento. E tem uma linguagem bem acessível para que eles compreendam, né? Eu, por exemplo, sou dentista, então a gente não pode também chegar para aquela família e falar com os termos técnicos, né? Que a gente tem conhecimento em cada categoria profissional, mas falar de uma forma que eles entendam, que eles participem daquela terapêutica, né? Para que se obtenha que o prognóstico seja favorável. Então, vocês querem trazer mais alguma informação para o pessoal que está aqui? Temos hoje uma participação muito grande, a gente fica muito feliz com isso, né? Mais de 60 pessoas. Então, é bem importante, Mônica, levar esse conhecimento, né? Pessoas de outros estados. Então, é muito importante tudo isso que a gente faz. A gente pensa que é pouco, mas não é, não. Imagine se a gente estivesse numa sala física, né? Com quase 70 pessoas, seria um auditório. Então, ficaria com vocês agora. Pronto. Já falei demais. Eu levantei a mão aqui para não perder o fio na meada. Que está falando aqui é o Robson de novo, né? E retomar um pouquinho, né, a questão que o Alan e a Vera Lúcia fizeram, né, assim, reforçaram a questão, né, das políticas públicas e Mônica traz a questão de integrar isso, né? E aí o que eu queria trazer é que assim essa exposição de hoje, né, principalmente assim nessa etapa final, né, que a Andrea colocou para a gente,
ela traz justamente essa possibilidade de colocar, entendeu? Eu vou usar um termo bem do cotidiano, colocar no baile, entendeu? Todo mundo, entendeu? Quando a gente trabalha na perspectiva de que existe vulnerabilidades, a pessoa pode até não ter, entendeu? Já uma incapacidade para o trabalho, entendeu? Mas tem um aspecto de vulnerabilidade ali já presente. Né, isso coloca, né, isso já traz para a gente que está ali na ponta a possibilidade de ser um articulador da rede. E aí, assim, quando a gente está articulando a rede na ponta, a gente está fazendo a gente está mobilizando justamente, né, esses aspectos que a gente fala da política, que parece estar em um plano que não alcança a gente. Né? Um plano que não alcança a gente, quando na verdade a gente, no momento que está ali, né, diante do usuário, né, com hanseníase, que traz, né, e uma série de questões, e que a gente tem a capacidade de escutar isso. Né? A gente olhou isso aí pelo leque da funcionalidade, né? Mas mesmo que não tivesse aí, né, esse diagrama da funcionalidade, você viu, você escutou sobre a vulnerabilidade, você escutou sobre uma questão de gênero que está colocada, você escutou sobre a questão da empregabilidade que foi colocada ali também. Então, você fez uma escuta que te deu chance, né, de pensar, poxa, tem muita coisa aqui nessa seara que vai para além do tratamento que vai ser oferecido para essa pessoa. Com quem eu posso contar, entendeu? Na minha rede, né? Então, mobilizar a rede é também mobilizar esses aspectos da política. E aí eu jogo para essa plenária boa aí que a gente tem, né, essa questão, né, em que medida você se enxerga como esse mobilizador, entendeu? Onde você está, esse mobilizador da rede de cuidado, quer que seja acessando, né, a rede de cuidado, a saúde do trabalhador, conhecendo e acessando, que é o que a gente está tentando trazer um pouco aqui, ou então essas outras redes, a gente falou de SUAS, a gente falou de tantas outras coisas aqui, então em que medida você se vê como esse articulador? Aí eu jogo também para a turma boa aí que está com a gente pensar sobre isso. Obrigado, gente. Sim, Robson, a minha fala ela vem muito ao encontro do que você está trazendo, né, que é com relação a essa questão da rede, né, até em que medida nós conhecemos e reconhecemos esses pontos da rede, né? Então, as políticas, elas estão, o que está posto na política é dentro de uma lógica da intersetorialidade, intrasetorialidade, da integração, mas de que forma o nosso fazer cotidiano possibilita a gente sair, né, para além dali do nosso ponto e comunicar com outros pontos. Apesar de que a gente saiba da atribuição, né, de coordenação e ordenação, a coordenação do cuidado, a ordenação dessa rede de atenção à saúde, que é aí atribuído para a atenção, para as equipes de atenção básica e é reconhecido, né, por exemplo, pela Política de Saúde do Trabalhador, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Mas até que ponto nós conhecemos essa rede, esses pontos que podem estar dando retaguarda técnica, não só para a questão da investigação diagnóstica, mas também a questão do tratamento, a garantia do tratamento nessa perspectiva da integralidade. E aí eu queria trazer assim, a importância da gente compreender que o trabalho ele é uma categoria que transversaliza todas essas políticas, né? Porque a gente sabe que a mulher ela é trabalhadora, o idoso é trabalhador, o homem é trabalhador, né? Crianças e adolescentes não deveriam estar numa situação de trabalho, mas a gente sabe que na nossa realidade eles também são trabalhadores. Então, as linhas de cuidado e essas redes que são constituídas nessa perspectiva da atenção para essas categorias aí, essas crianças, adolescentes, homens, mulheres, esses grupos, desculpa, a gente não perder de vista de que o trabalho ele vai transversalizar todos eles e
a gente entender que o trabalho ele não somente pode estar contribuindo, né, ou determinando aquela condição de saúde, mas também a gente olhar para o trabalho nessa perspectiva que a gente está trazendo agora, como uma atividade central na vida de todo cidadão, de toda pessoa, e que a gente precisa pensar estratégias e formas de garantir a funcionalidade das pessoas, né? Para que elas possam estar numa condição de trabalho na vida produtiva, independentemente se vai ser naquele trabalho de origem ou se vai precisar se reinventar, né? E aí é nosso papel na garantia da integralidade do cuidado e a articulação que a gente não pode perder de vista da assistência com a vigilância em saúde, né? Então, a gente viu aí que, num caso de hanseníase, a gente pode, a partir desse caso, identificar outros, né, no ambiente de trabalho ou na casa das pessoas, né, no seu convívio familiar, nas suas relações pessoais mais próximas, e aí a gente não pode perder de vista de que essas ações, elas precisam estar articuladas, integradas. Então, na nossa realidade de Estado, aqui na Bahia, nós temos 15, das 28 regiões de saúde, nós temos 15 regiões de saúde que têm cobertura de SERESTs, que são centros de referência ao trabalhador. A gente tem os núcleos regionais de saúde com referências técnicas em saúde do trabalhador, e a gente tem quase que, acho que em torno de 90% dos municípios com técnicos de referências da vigilância e saúde do município que estão sendo formados para serem referências em saúde do trabalhador. Então, acho que é importante a gente trazer isso, né, porque são pontos de suporte, de retaguarda técnica para a rede, né, para os NASFs, para as equipes de atenção básica, e os outros estados também têm SERESTs, né? Então, a gente tem uma cobertura no nível nacional, né, de outros estados. Na verdade, nós temos SERESTs em todas as unidades federativas do Brasil. Porém, a gente tem configurações distintas, né, de abrangência municipal, regional ou estadual. Né? Então, é importante a gente buscar também reconhecer esse ponto da rede que vai dar essa retaguarda aí, tanto para a caracterização da relação com o trabalho, quanto para as intervenções que se fizerem necessárias para a proteção do coletivo de trabalhadores que possam estar em risco, né, de adoecimento, enfim. Era isso. Obrigada pela atenção. Não sei se a gente vai ter mais tempo de se falar, mas... Só finalizar, acho que já está chegando no nosso limite. Eu só quero fazer uma propaganda para a nossa última web palestra, que vai ser no próximo mês, onde a gente vai trazer elementos também desses projetos que a gente tem feito nessa unidade de saúde, que Tayane compõe, onde a gente pergunta ao trabalhador de saúde como é a hanseníase. O que é que lhe causa atender alguém com hanseníase? O que é que essas pessoas nos disseram nesta atividade, problematizando isso? Primeiro, o que é, como é a transmissão, o que se dá, como é que acontece, o que é que pode acontecer no ambiente de trabalho e o quanto essas pessoas estão preocupadas com uma transmissão e não fala sobre isso. Então, a gente vai trazer essa questão da segurança, da área da biossegurança, mas trazendo a partir da perspectiva do trabalhador de saúde e problematizando o quanto não falar sobre isso, o quanto, na verdade, isso aumenta o estigma e alimenta um certo, como a gente diz, um certo esconde-esconde. Acho que a Tayane trouxe a ideia. Ninguém quer ver e ninguém vê a hanseníase. A invisibilidade da hanseníase é produzida. E nós, profissionais de saúde, mesmo que inconscientemente, nós terminamos por contribuir com essa invisibilidade. Na medida que a gente está numa região com a prevalência, que a gente conhece a prevalência, mas a gente não se pauta até coisas mais raras, mas não pauta a hanseníase. Então, eu queria deixar aqui o convite para vocês estarem com a gente em novembro, em breve teremos a data, para que a gente continue essa conversa. Muito obrigada. Com você, Adeildo. Obrigada, Manu. Nós já estamos caminhando para a finalização, então fiquem à vontade para fazer suas considerações finais, né? Uma rodada aí, por causa do adiantado da hora mesmo. Começando por Tayane, quer começar, Tayane?
Gostaria de agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando dessa discussão, né? A gente está sempre aprendendo, essa troca, né, de experiência, né, é muito importante para o nosso processo mesmo de crescimento e de atuação, né? Gostaria de agradecer, muito obrigada. Robson? Também Gentileza. agradeço a possibilidade de participar e quero dizer o seguinte, que visitem esse material que a gente vai estar disponibilizando, entendeu, na biblioteca lá da página do Telerhans, e contribua também com algumas inquietações. Às vezes a sua inquietação é uma inquietação que pode nos trazer um bom mote aí para investir, para pesquisar, para aprender um pouquinho mais, tá? Então, interaja com a gente nesse sentido também. Agradecer imensamente essa oportunidade, né, da troca e desse compartilhamento. E é isso, acho que as inquietações, né, Rob, Simone e Daiane, é que nos movem, é que nos faz ir em busca para compreender o que a gente tem, o que a gente não tem e o que a gente pode inventar. Então, é isso. E nessa perspectiva do estar junto, do construir com, do fazer da forma mais múltipla, integrando ao máximo os diversos olhares e núcleos de saberes, né? Então, obrigada, estamos à disposição para o que for necessário. Mônica, por gentileza. Dar continuidade dizendo assim, vamos ser provocados. A gente vai provocar o que a gente quer questionar, desconfiar das coisas, desconfiar, é isso que o pesquisador busca, né? Se perguntar, desconfiar, não aceitar a resposta fácil. Então, nós temos essa condição no Brasil, nós somos o segundo país nessa condição, toda a interseccionalidade precisa ser apurada e a dimensão trabalho central para a vida das pessoas tem que ser pautada para incluir no cuidado, para ser como um desafio a ser incluído no cuidado. Então, muito obrigada, só agradecer o convite para esse projeto, que tem mantido o nosso grupo aqui atento e mobilizado para trazer coisas novas para vocês e tentar problematizar, trocar com vocês isso. Muito obrigada. Inclusive, a Ana Cleide diz aí que parabeniza, né, os palestrantes, que as apresentações foram muito ricas e que realmente ela foi provocada, que vai provocar lá no estado dela também. Então, nós aqui do Telesaúde desejamos um restante de tarde maravilhoso, uma boa noite para todos, agradecendo a presença, né, dos convidados e dos colegas que aqui estão nessa sala virtual. Então, sempre a gente aprende muito com essas atividades. Então, forte abraço para Robson aí na Paraíba também, gratidão aqui, o pessoal está colocando no chat. Então, até a próxima, até o próximo mês, então.